Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Muito bem, estamos de volta aqui no nosso podcast Pode Isso, Dona Andréia. Toda segunda-feira às 17 horas eu tô aqui, ó, juntinha com você. Você mulher, você jovem, você adulto, você homem, a família, falando com vocês aqui no podcast Pode Isso, Dona Andréia. Antes da gente começar aqui a nossa participação mais do que especial hoje, eu quero aqui te chamar a atenção, né, para um grande momento aqui. O que você vai fazer aqui? Você vai se inscrever no nosso canal, dar o seu joinha, apertar o sininho aí, ativar o sininho, porque a gente precisa de engajamento, pessoal. Então não deixe de fazer isso aí, porque a gente precisa divulgar. Você também, além de você se inscrever, dar o seu joinha, ativar o sininho, compartilha, porque é muito importante compartilhar esse vídeo, ok? Lembrando também que no final aí da nossa programação de hoje, nosso diretor vai colocar aí o link da nossa loja virtual. Pessoal, a gente tem uma loja virtual agora da Mary Kay. Sabe essa maquiagem linda aqui que a gente tem hoje? É da Mary Kay. Então você não pode deixar. Você que quer usar os produtos, ou você que quer revender, ou você quer ser uma vendedora, uma empreendedora, né? Uma pessoa autônoma, ganhar sua rendinha extra, você vai clicar no link, vai consumir os produtos, mas também você pode entrar em contato conosco pelo telefone 21 97666 0016. Você pode ser uma empreendedora. Você também, neste mesmo telefone, pode saber como que você pode ganhar sua renda extra através dos serviços de assessoria, ok? Então, entre em contato conosco que a gente vai te explicar direitinho, tudo bem? E agora sim, pessoal, a gente está aqui hoje com a nossa convidada especial. Ela é uma amiga de muitos anos, ela é uma serva de Deus, uma missionária, e que agora está lançando o seu primeiro trabalho literário. É a missionária Conceição de Pinho. Tudo bom, Conceição? Olá, tudo bem? Graças a Deus, aos nossos ouvintes também, uma boa tarde. Estamos aí sim, Dona Andréia. Pode? Pode, né? Deve. Isso aí. Conceição, fala pra gente como é que foi a ideia de... Porque assim, você já esteve aqui conosco no nosso podcast, e naquela época eu sei que já era o seu sonho, você já estava nesse projeto, mas você ainda não tinha nos dado esse spoiler desse trabalho tão bonito que foi desenvolvido agora. Então, as pessoas que quiserem te conhecer até um pouco melhor na sua origem, é só voltar uns capítulos atrás aqui do nosso podcast que elas vão te conhecer. Hoje nós vamos falar agora, a partir de agora, né? Como é que foi a sua ideia de escrever um livro? Como é que foi a origem disso? Fala pra gente. Sim, para começar, a gente não teve ideia nenhuma. Tudo partiu dos céus, né? Você sabe que Jesus, ele tem seus planos, seus propósitos na vida de cada um. E eu, desde a minha infância, sempre fui muito questionadora. E até uma professora minha, posso dizer assim, da IBD, do Departamento Infantil, uma Ideusuíta, que está viva, ela me acompanhou essa parte assim da infância na igreja, e ela dizia que eu era abelha mestra, porque tudo eu queria participar, tudo eu era muito questionadora, e eu queria saber, queria estar sempre envolvida em tudo, em todas as coisas. E alguns porquês eu sempre indaguei e eu não aceitava muito. A grande verdade é essa. E a minha mãe dizia que Deus tinha um propósito comigo. Mas você sabe assim, você vai crescendo e tal, e na sua adolescência, você fica naqueles embates, naqueles questionamentos, né? E você não quer aceitar muitos propósitos de Deus na sua vida. Você até quer, mas você quer do seu jeito, né? Você não quer aceitar o jeito de Deus, a proposta realmente de Deus para você, né? E a minha mãe, ela dizia, estuda. Eu sempre estudei, mas eu estudava, estava me preparando, mas para atuar, não é? Sim. Não nos porquês da vida, não é? Vindo da parte de Deus, não.
mas nos porquês da vida vindo da minha parte, só isso. E até a gente entender que tem que ser o que Deus quer, a gente passa uns processozinhos, André. É verdade, né? Você sabe por quê? Porque a gente não adianta contender com Deus. Deus tem um propósito na vida de cada um. Você que está nos ouvindo, entenda isso. E não vai adiantar ficar questionando por quê. É melhor aceitar. Ou dizer, Deus, para que isso? Então, na verdade, não foi sua ideia escrever o livro, né? Não. O próprio Deus foi direcionando, né? Mas a partir de qual período, assim, de qual tempo que começou a surgir esse movimento, vamos dizer, esse mover? Sim, eu fiquei, assim, de 2015, Isso, né? uhum. Eu fiquei de 2010 a 2015 parada, porque foi quando a minha mãe adoeceu, fez um AVC e eu precisei parar tudo. Pensa, você atuando profissionalmente, você atuando com agendas da igreja, com tudo, você no auge. Uhum. E aí você tem que parar. Sim. Então, sempre vem os porquês quando alguma coisa assim de muito forte acontece na vida do ser humano. E eu fiquei, por que Deus? Por que isso? Você teve essa fase, né, de questionamentos. De questionamentos. Pessoais, meus. Poxa! Mas aí não teve como. Porque a grande verdade é o seguinte, a gente não pode atravessar nos planos de Deus. E quando Deus ia levar a minha mãe, eu atravessei na frente e falei, não leva a minha mãe agora que eu não estou preparada. Caramba, você fez isso? Fiz, olha só. Aí Deus disse, você não está preparada não? Deus até atendeu. Deu 5 anos. Nesses 5 anos, eu fui escrevendo o livro. Mas aí eu fui escrevendo o livro não da minha maneira. Foi Ele te inspirando. Me inspirando a escrever. Dando as perguntas e dando as respostas à luz da Bíblia. Agora para pensar, né? Porque aqui a gente tá falando para vários públicos, Sim. várias pessoas de vários conhecimentos, de várias origens estão nos assistindo. Então eles vão entender que pessoas como, vamos dizer, uma pessoa como você, que sempre foi nascida e criada no segmento cristão, Sim. nunca saiu desse segmento, sempre buscou, né, esse segmento. E mesmo assim, mesmo tendo sido orientada à luz da Bíblia, mesmo tendo pais, familiares, né, e todos que a cercaram, te orientando dentro do ensinamento cristão, que é o Evangelho de Cristo, você teve os mesmos porquês que todas as outras pessoas que não tiveram essa criação. Né? É para que a gente entenda que isso é o lado humano, né? Sim. É o ser humano ali, puramente o ser humano. E até Jesus teve esse questionamento quando ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Como 100% ser humano, ele entende os nossos questionamentos, mas ao mesmo tempo, nós temos a palavra. A Bíblia responde tudo. Mas aí você tem que estar aberta para receber as respostas de Deus, não aquelas que você quer ouvir. Porque eu até questionava, mas eu queria, eu mesma... A sua resposta, e não a resposta de... Você queria que Deus só copiasse a sua resposta. E ponto. E não é assim. Deus falou, nananina, não é assim. É fazer Deus fazer copia e cola, né? Sim. Não é por aí. E assim, esse livro, ele vem assim de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, e responder os questionamentos do ser humano, assim, no seu cotidiano. Porque se tem um livro tão atual que chegou, foi esse aqui. Uhum. E aí, eu louvo a Deus por isso, porque a gente fica assim, meu Deus, eu já tinha até dado por encerrado. Por quê? Porque a gente fica no nosso tempo. No nosso tempo,
nada vai acontecer. Mas no tempo de Deus, quando você descansa, quando você não está mais nem preocupado com isso, aí Deus diz, agora eu vou movimentar, agora eu vou trabalhar, agora é o momento. Aí você diz, agora é o momento, Deus. E as perguntas continuam. Aí Deus vai responder. E aí ele responde de uma maneira maravilhosa. As respostas de Deus, nossa, são incríveis quando a gente deixa ele responder e aceita. Nossa, eu vou te falar. Não tem aqui, porque tem livros que a maioria dos livros, né, que eu já li, eles têm, assim, poucas falas e muitos desenhos, né, para completar uma página. Enfim, aqui o seu livro tem a palavra, né? Tem, conteúdo, né? Conteúdo, por que vencer, o porquê sofrer, por que amar. Isso. Meu Deus, coisa linda, tudo. Conceição. E aqui, olha só, um fato interessante que a gente não falou da outra vez. Você é assistente social. Também. Que legal. Sim, porque nesses 5 anos, olha como é Deus, gente. Uhum. Deus, nos meus 5 anos em que eu parei, né, porque a minha mãe precisava de mim, era eu e ela, né, já não tinha mais pai, ninguém. O que aconteceu? Deus ainda me presenteou com uma faculdade. Meu Deus, que e eu lindo, fazia à né? noite. Que lindo, né? Que lindo. Porque você tinha que ter tempo, né? Então, se você tivesse naquela correria de agenda, você não teria. poderia. E aí, são essas coisas que Deus vai respondendo aos poucos. Tem hora que Deus não vai dar resposta na hora que você quer. E aí, por isso que às vezes surge muita ansiedade. E a Bíblia vai dizer o quê? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Olha o amor de Deus. Mesmo eu atravessando nos planos dele, ele ainda foi benevolente para comigo. Porque o Criador, ele é assim. Ele conhece, né, cada um, né, na sua particularidade. Até porque questionou, porque Deus não é o ser humano. A gente julga o nosso próximo. A gente é assim. A gente se julga o outro nos julga, mas Deus não é assim conosco. Jesus também não, né? O filho dele que morreu na cruz por nós, não é? Tá sempre nos mostrando com toda a paciência, com toda a longanimidade, com toda a benignidade, não é? Com toda a misericórdia. Disso tudo me sai um livro. Olha aí. Meu Deus do céu, que coisa. Esse é o nosso Pai, por isso ele é Pai nosso, porque não é só para mim. Olha que lindo. Além de me atender, ainda vai atender outros. Porque às vezes a gente tem muita dificuldade, às vezes, em pegar a Bíblia. Há quem diga assim, eu não entendo, eu leio a Bíblia e não entendo. Pronto. Então, aqui já está de uma maneira então bem mais clara, e à luz da Bíblia. Não tem nem como também a pessoa não se desconectar, né? Não. Porque ela vai ler o que está aqui e pode vai remeter à palavra. Isso. Até porque o tema que é muito interessante, os porquês da vida. A luz da não vida. É a minha luz, não é a minha ótica. E como ótica. é que foi esse tema aqui? Você estava dormindo? E como é que foi? Foi ele também. Que legal, tudo ele, a parceria com ele. A parceria. Foi ele que deu. Que legal. Ele mandou e eu só obedeci aí. Aqui diz que você é membro da Igreja Batista. Igreja Batista, Assembleia de Deus Central, né? Que é a Isso, Assembleia de Deus Pastor Libório. Sempre fui de lá desde a minha infância. Desde a infância. Mesmo pastor, até o dia de hoje. Pastor até o dia de hoje. Tá lá presidindo Durinho. com 9.7. Ontem lancei e tive o privilégio. Isso que eu ia falar. Como é que foi a emoção de ter lançado o livro na sua igreja, onde você foi criada, foi nascida, estou lá. E está lá até hoje? Como é que foi a emoção? Conta pra mim. Nossa, eu não pude estar, minha amiga. Eu sei. Foi enriquecedora. E muito produtiva, porque você diz que o profeta na sua casa, ele não tem honra, né? E a gente também não está preocupado com isso, né? Sim. Mas a gente louva a Deus por ter uma raiz. Isso.
Porque o cristão, ele precisa estar enraizado. Ele tem que ter uma história. Ele tem que ter um início, né? Ele tem que ter um meio e ele tem que ter uma conclusão. Como um livro. Como um livro, não é? O livro, às vezes a gente até julga também o livro pela capa. verdade. Aí olha a capa assim, né? Mas a gente não deve fazer isso, né? Então, para mim, ontem foi uma experiência, assim, maravilhosa, porque eu pude ir lá atrás, porque às vezes a gente tem a mania de dizer assim, o passado se foi. Mas depende, né? Porque no nosso caso, nós que servimos a Deus, a gente não tem, esse passado é uma história, é um marco, né? O cristão, ele precisa ter uma biografia. Ele precisa ter. A Bíblia vai dizer que nós somos uma carta lida. Então, essa carta ela tem que ter, né, uma introdução, né, uma data, não é isso? Tem que ter o ano, o dia, não é? Registro, tudo né? isso. Um registro. Na verdade, o livro ele é um registro. É um registro. É um registro daquilo de que tudo. Isso aí. Entendeu? Então, foi muito maravilhoso ter ali o meu pastor com 97 anos. Ele ali, podendo vivinciar, porque eu também imagino que é um privilégio também. Passe também o filme na mente dele, né? Porque ele te viu também enquanto mais novinha, viu, né? Viu toda a sua infância, né? Toda a sua trajetória, né? Todo o a sua mãe. Sim, que foi diaconisa lá, né? Então, e que levava os filhos, eu e meus irmãos, ali, de escola dominical, de culto infantil. Então tem uma história. De retiros. A gente, fomos criados tudo dentro disso, proporcionado pela igreja. Fiz um IBA da minha igreja. Então, tudo isso. Então, não tem como apagar isso. Como apagar isso? Não tem como, é uma história. Que legal, ficou bem legal. Foi. E falando assim sobre essa emoção, né, que você sentiu, eu sei que ali foi a apresentação no seu campo histórico, mas você teve uma participação na Bienal. Eu fiquei sabendo. Apresentar. E como é que foi isso, meu Deus do céu? Conceição, primeiro trabalho literário, estreando na Bienal, que assim, eu achei a coisa mais linda. Só Deus faz. Cara, a coisa muito legal. E assim, como é que foi a sua emoção, assim, de estar? Porque Bienal não é qualquer coisa, sabe? E também não é qualquer um que consegue adentrar aquele espaço ali. E assim, foi muito de Deus, assim. Eu vi você ali assinando, filmaram e mandaram para mim também. Teve pessoas que foram lá e filmaram. E assim, como que foi isso? A Conceição, missionária, assistente social e agora escritora. Então, porque a Literarte, ela estava trabalhando todo esse campo para nós, não é? Porque eles dominam isso, já estão na área e etc. Eu tive a oportunidade de receber um prêmio de incentivo pela Literarte na Bienal de São Paulo. Mas eu ainda não estava com o livro. Não tinha saído o livro. Ainda não. Estava no forno. Até iria para São Paulo, mas Deus não queria São Paulo. E aí, ó, viu? E a gente fica nesses porquê, mas por quê? Verdade. Não foi, Deus não. Deus disse, não é em São Paulo. Vai ser Rio. Vai ficar bem pertinho. A sua casa. É verdade. Minha casa. A sua terra, né? Meu público, não é? Assim, as pessoas, meus amigos, a minha família, não é? O povo cristão, de uma maneira geral. Mas lá nós tivemos o privilégio de receber um prêmio de incentivo. Foi muito maravilhoso, uma experiência assim também, nossa, bombástica. Mas descansei. O livro não saiu. Todas as datas que a gente, né, programou, não foi. E aí, quando a gente nem está esperando, chegou o comunicado. Você vai para a Bienal. Eu disse, amigo!
O amigo Jesus, gente, eu gritei, porque eu grito É teu fechamento. Ele é. Nosso, né? É. Aí eu gritei, amigo! Aí eu falei, meu Deus, gente, Bienal, sim. Aí foi aberto para, assim, para os escritores, né, assim, independentes, que estão, assim, no seu primeiro projeto e tal. E eu falei, Jesus quis. Eu só digo isso, ele quis. Você teve um dia, né? Tive 3 dias. Olha, de acesso. Né? Tive até também a oportunidade até de participar de uma roda da Prefeitura do Rio. Tivemos esse convite. Legal. É muito maravilhoso com os pais, com as crianças, com todos, com a juventude. E a gente teve essa oportunidade de, com outros escritores, tá apresentando pessoas, né? e tá dando autógrafo, as pessoas comprando o livro. Ah, isso que é o melhor. Foi, gente, porque assim, uma pessoas coisa... Pessoas que nem te conhecem. Isso, comprando. Porque uma coisa é os seus amigos, família te irem, incentivar, né? É normal. Mas aí você ter pessoas que nunca te viu, né? E que você está iniciando. E te dá essa moral, né? Dá essa honra. essa nossa, honra. foi... Aí você vê que é Deus mesmo. Aí não tem como. Aliás, acho que a gente está vivendo coisas muito de Deus esses últimos, né, Conceição? Parece que Deus escolheu esse ano para fazer coisas que Ele quer, né? Para nós. Sabe o que eu digo isso? Bom é caminhar debaixo de promessas. Sim. Quando elas virão, eu já vou dizer para você, não questione, porque eu questionei e não deu certo. Deu certo. Aqui Então, tá a prova, gente, ó. Aqui tá a prova, ó. Então, eu já vou dizer para você, não questione. Aceita, que, como diz aí fora, né? Aceita que dói menos. A verdade é essa, você evita passar por muitos processos. Sim. Agora, entre a promessa, né? Entre a promessa e o cumprimento dela, você tem que entender o trajeto, que é o que as pessoas desistem. E eu sempre fui uma pessoa que eu não desisto. Eu posso até dar uma parada. Pra tomar um fôlego, né? Pra respirar. É normal até parar um pouquinho pra você se alimentar, descansar, tomar um fôlego. Mas assim, quando você tem convicção do Deus que você serve, do Deus que te chamou, né? Da palavra que você ministra, então você precisa vivê-la. Ela também precisa ser vivenciada, as pessoas precisam ver ela na tua vida. Você acha que as pessoas do nosso meio, eu digo no nosso meio cristão, né? Elas se preocupam muito com a literatura? Você acha que ainda isso é pouco divulgado? Entre nós, eu digo arraial, né? O meio evangélico. Você acha que ainda é pouco divulgada essa questão da literatura? O que eu posso dizer? Houve um período, né, que o pessoal lia. Aí deu uma parada. Uma parada. Geral. Não foi nem só no meio cristão, não. Na sociedade, né? Em geral. Mas agora voltou. O pessoal tá voltando com força. A própria Bienal, a direção da Bienal se surpreendeu com o público. Nem eles esperavam o boom que foi. Eles mesmos disseram. Você sabe que eu fiquei sabendo que muitas pessoas estão cansadas de ficar o tempo todo na internet e na rede social. Então, elas estão voltando a focar em coisas materiais, letras. Isso. Nas letras. Tanto escrita. É um despertamento total e eu penso que isso também tem muito a ver com o propósito de Jesus. A leitura, a escrita, ela evita muitas doenças também, e que não é falado. Mas o nosso cérebro, ele, quando você se volta para a leitura, para a escrita, evita o Alzheimer. Olha aí. Deus não faz nada errado, nunca fez. Você observa que ele escreveu os 10 mandamentos. Simplesmente poderia ter. Só fazer assim. E haja, né? Haja. Como foi a criação. Haja os 10 mandamentos. Mas os mandamentos foi escrito.
A Bíblia foram homens inspirados. Aleluia. Verdade. É verdade. João, quando jogaram lá para ser morto, olha só. Eu digo que essa é a última hora. Somos os Joões. Levados para a ilha de Patmos. E aí, quando todo mundo pensando, agora é morte, porque quem caía ali naquela ilha já era para morrer. Aí vem Deus, olha Deus, na contramão de tudo. João, escreve. Escreve aonde? Como escrever um livro? Fico eu com a pensando. cabeça prêmio, você saber que tu vai morrer. Fico eu pensando nisso. Eu também. Como aquele homem conseguiu? Escreve o quê? No lugar de Como? morte. E no lugar de morte. Isolado. No lugar do fim, né? É quando acaba tudo. Ué, meu livro foi dessa, mas quando eu achava que era o fim. Aí veio a faculdade, veio escrever. Deus me manteve. Irmãos, ouvintes, você aí, seguidor aí do podcast de André Vieira, quando você pensar que é o fim, pode ter certeza. Com Jesus, não é. É o começo, é o recomeço, porque ele tem os meios dele. Né? Ele é o alfa e ômega, ou seja, ele é princípio, meio e fim. Então, o que o diabo dá por fim, Deus começa. Você está falando aqui dos porquês, e ontem na pregação, na Santa Ceia, o pastor falou assim, que Deus não é nem obrigado a te responder o porquê. Sim. Você pode perguntar a vida toda, ele pode agir por você Pode. sem te responder o porquê. Você está sendo abençoado, está perguntando, ele está te respondendo da forma que ele quer, na ação dele, entendeu? E tu não vai saber nunca nem o porquê. Também tem isso, né? Tem horas que Deus não vai responder nada. Tem isso também, porque eu tive horas que foi silêncio total. E como foi dito, ele não é obrigado a responder nada. Deus não é. Até porque já tem tudo na Bíblia. A Bíblia, ela tem... É o manual, né? Gente, a Bíblia é o seguinte, ou você lê e aceita, ou você lê e ignora. É isso aí. Mas eu sugiro a você ler, e mesmo que você ache absurdo, acredite. Porque Deus, ele trabalha de uma absurda. Que legal. Ele ressuscita improváveis, ele usa os prováveis, ele faz o que ele quer. Ele surpreende. Quando ele quer, ele que faz. Alguém disse assim, ele usa até a mula. Sabe por que ele precisou usar a jumenta? Foi só porque Balaão estava na teimosia. Que se ele tivesse entendido, ele não precisava a mula falar. É verdade. A mula só falou para ele não morrer. Agora, olha que ponto, não há necessidade disso. Não há necessidade. Agora fala aqui, aí você foi para a Bienal, né, teve essa grata satisfação. E agora? E daqui para frente, assim, como é que tá o seu projeto agora? Gente, eu tô já como com medo. Como é que tá? Assim, tá que tá. Tá que tá, porque assim, aí os amigos, né, tá ligando. Vem, Conceição, vem fazer o lançamento aqui. Vem e tal. Aí você tá fazendo uma agenda. Aí a gente tá, né, fazendo uma agenda de acordo e estamos caminhando. Devagar e sempre, porque o livro não é para enriquecer, não é nada disso. Sim, né? Sim. O livro não vem com essa proposta, uhum. né? Vem com a proposta de Deus. Sim. Então, com Deus, você só ganha, você não perde, né? Porque eu costumo dizer assim que Jesus é aquele que provê todas as coisas. Mas houve ali num certo momento, quando ele estava ali com a multidão, que ele falou assim, dá-lhe voz de comer. Olha só. Então, nós temos a alimentação. Uhum. De que maneira será usada? No meu caso, né? Eu tenho os coraçãozinhos, Deus me usa nos coraçãozinhos, não, mas até... nos vídeos, aí veio o livro.
porque eu não cantei Eis-me aqui, né? Eis-me aqui. Até medo de cantar essas coisas. Porque tem que... Não, olha só, então, mas isso aqui também é importante, porque assim, você, em alguma forma, você e outras escritoras resgatam Sim. aquele mensageiro lá de trás, que já escrevia sua apostila, lembra? Que eles já faziam sua as apostila. apostilas, fiz muito, né? também. Porque aí eles iam, a gente queria aquela palavra, né? Não tinha nem CD, não tinha nada disso. Era apostila. Então eles faziam, eles com a folha de pregavam, ofício, né? mimeógrafo. Irmãos, eu tenho 10 apostilas aqui. Isso, né? dessa maneira. E os irmãos levavam, depois replicavam aquelas apostilas. Sim. E a gente tinha o material na mão daquele pregador, daquela pessoa que veio nos visitar. Então, eu acho legal isso aqui, porque, na verdade, Conceição, você é uma missionária. Sim. Uma né? itinerante. Uma missionária itinerante, que precisa se locomover, né? E por onde passar, deixar uma semente. Deixar uma semente. Uma semente. Então, assim, eu achei muito legal você ter escrito, sabe? Agora, sendo reconhecida como uma escritora e tudo, mas também para deixar um legado seu, deixar uma marca sua. Verdade também. Sei lá, eu tô em São Paulo, né? A igreja lá de São Paulo. Não, passou por aqui a irmã missionária Conceição, sim. e ela deixou a obra dela aqui. Sim. Como um legado mesmo, como um presente. Eu acho muito legal isso aqui. Os direitos autorais, né? Tá lá na Biblioteca Nacional. Tá, porque fica, né? Fica também. Os anais, tá lá. De uma serva de Deus. Você entende? Porque é importante o valor disso, sabe? O peso, né, que há também, né? Sim, por exemplo, da gente também trazer para a Biblioteca Leonel de Moura Brizola, porque é a cidade que você nasceu. Verdade. Deixar o exemplar como um marco histórico. De o quê? De uma cidadã, né? Do Caxiense. Sim, escritora. Fui até homenageada pela Câmara. Sim. Não só daqui do meu município, mas também do Rio. Sim. E são coisas que somam, não é? São coisas que somam e que o nome do Senhor é tudo nisso glorificado. Agora, tem algo aqui que eu li que eu achei interessante. Aí você vai me explicar. Por que eu? Não é? Que legal isso aqui. Né? Porque, não vou falar não, porque essa frase... pessoas... Não dá o spoiler. Teu interesse. Mas essa frase é a primeira aqui, ó. Eu abri logo aqui, ó, na terceira, quarta folha, quinta, já tá aqui, ó. Por que eu? E essa pergunta aqui, né, gente? Que não quer calar. É a pergunta de todos os seres, todo ser humano, né? Tá aqui, ó. Sim. É a pergunta de todo ser humano. Tipo assim, por que eu? Tipo, se eu tenho 5 irmãos, por que eu? Se eu sou casada, por que eu? Se eu estou na igreja, por que eu? Por que eu tenho que parar tudo da minha vida? Por que eu? Por que eu? Se eu estou no serviço, no meio de todo mundo, por que eu? É por aí. Na igreja, por que eu tenho No meio de todos, eu. Por que sou eu? Né? E esse porquê eu aqui, ele é muito profundo. Eu não vou dizer, gente, vocês vão ter que ler esse livro aqui. Vai. Onde compra esse livro aí? esse livro... Pode comprar pela internet também? Pode. Depois você vai deixar, tá? Vai deixar os contatos aqui. Mas esse porquê é interessante, porque várias vezes eu mesma perguntei para Deus. Deus, por que eu? Tanta gente aí. Capaz, já ser ou mais até, né? A gente, não, porque eu fiz isso. Sim, eu também. Eu sempre. Não, eu sempre estou fazendo. No meio quando eu tô lá sentadinha, né? No meio daqueles que a gente não sabe. Nosso questionamento é todo dia, toda hora. Você fala os nomes? Aí eu tô lá, eu sentadinha no meio, né? Aí eu, ali mesmo, naquela mesa, né? Com aqueles tantos lá, e eu tô assim, por que eu? Podia estar fulano, podia estar não sei quem. Por que eu? Então, esse porquê aqui, eu acho que eu já parava só nessa folha aqui. Só nessa, né? Eu não ia nem mais fazer, porque eu ia demorar uns 10 dias para entender só isso aqui. Aí tem, ó, por que ser servo? Né? É outro questionamento. Então, pessoal, cada folha, então, por capítulo tem, né? Deixa eu ver aqui, se é dividido por capítulos. São temas, né? Por temas, por isso. Temas. Não é por capítulo, não, é por temas. São temas. Mas, gente... Ele vem tratando tema por tema. Mas, gente, esse negócio aqui... Cada porquê, ó... Por que não devo me intimidar?
né? Por quê? Porque isso toda hora, isso é latente na nossa Gente, vida. isso aqui é muito atual. Pra você ver que ó, eu fiquei assim. Como você estivesse escrevendo isso agora. Isso foi. Tá entendendo? Porque tudo que tá aqui é o que está É o que acontecendo. estamos vivendo. Aí tem por que matar. Gente, são muitos porquês. São quantos porquês aqui? Você chegou a contar? Para, Tá aqui? não fica falando o livro, André. Não vou Me falar deixa. não vou dar Tá spoiler. tudo aqui, Ah, André. vem cá, deixa eu te falar. São muitos porquês mesmo, vou falar não, Pois gente. é, me deixa. Aqui, deixa eu te falar. Pode falar aquele spoiler do final do ano ou não? Pode? Pode? Então Pode. tá, então Vamos, tá. Vamos. Fiquei sabendo, Alguém falou. alguém falou que teremos um stand Sim. na Expo Cristã. Menina do céu. Agora, só Jesus faz isso. Deixa eu te contar uma. Pois não. Estava eu, né, num café X, que eu não vou falar o nome. Aham. Aí senta uma pessoa querendo. Aí senta uma pessoa, não, porque vai ter um evento, né? Você sabe, né, irmã? Da Expo Cristã. Eu tô, não sei. Então, aí a pessoa querendo, né? Aí me oferecer algo acima de 30 mil reais e tal. Aí eu falei assim, não, irmã, muito obrigada. Não, mas isso aqui que eu tô fazendo, você divide aqui comigo, que não sei o quê. Não, mas por que você já... Aí veio por quê? Mas por que você já tem alguma coisa lá? Eu falei assim, eu já, pela misericórdia do Senhor, eu já tenho. Eu e uma amiga minha, nós já temos um Jesus espaço. presenteou. Um espaço. Você, irmã. Aí começou. Aí veio a revelação, né? Revela a pessoa. A pessoa chega de anjinho e depois revela. Você tem um espaço? Como? Sim. Como? Eu falei, Jesus. Jesus que me Foi faz isso. Jesus. Mas só ele. Como que nós estaremos na Expo Cristã? Porque papai quis, eu daria a resposta. Porque quando o papai quer, não tem quem peça. Irmã, 8 dias, né? Que é do 1 ao 8, né? 8 dias de Expo. Imagina o que Deus não poderá fazer com tantos porquês aqui. Não é? 8 dias de Expo. Sei nem deixa eu contar quantos porquês tem aqui, que tá me dando até uma... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dá pra dar uns 2 ou 3 porquês por dia. Dá. Em 8 dias de Expo. Sim, Você sim, viu sim. o que calcularam de transação de pessoas? A estimativa? Não, ainda não. Mais de 3 milhões de pessoas vão passar pela Expo. Porque Jesus está com pressa, amiga. Essa Jesus mesmo. está voltando. O propósito de nós estarmos ali é para o que? Anunciar o nome dele. Desse jeito. Tudo que acontece na minha vida, Andréia, eu sei que é ele, Eu sei disso. é por ele, para ele. E assim será. Eu sempre me dispus a isso. Então, eu sempre entendo que quando eu estou num lugar que é de difícil acesso e que ele me coloca, é porque ele quer e porque ele sabe que o nome dele vai ser propagado lá, porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo. Sou coleguinha de pau. Até começar agora na Record. Vai, coleguinha. É desse jeito. E Paulo tá chegando num momento forte. Tá. A temática tá chegando num momento forte mesmo. Certíssimo. Forte. Entendeu? Então, nós somos para isso. Né? Nós somos canais de Deus. Somos vasos, utensílio dele, para o que ele quer. E se aprouve a ele nos colocar ali, não é para a gente ficar deslumbrada, olhando. Não é para eu isso. sei disso. Há um porquê Há um porquê. e há um para quê. Há um para quê. Exatamente. Eu imagino, porque assim, o que vão entrar ali não são só pessoas cristãs, você sabe disso, né? É uma Expo aberta. Isso. Que está comemorando 25 anos Bodas de prata, né? Olha Bodas que de prata. chique. A gente inaugurando um negócio no aniversário da Expo, que há um ano atrás eu estava sentada num banco chorando, olhando. Eu pensei também, eu falei, Senhor, nunca vou entrar ali. Vou te não contar. tem como. Ó. Um ano, é que eu não vou falar, choro, então vamos contar só algumas coisas. Aham. Há um ano atrás, Sim. né, eu sentada na mesma Expo, na abertura da Expo, sentadinha, assistindo
o evento falando, Deus, né? Que a gente só teve a oportunidade de... Deus, Deus, me dá uma chance. Olhando aquelas bancas, né? Aquelas coisas todas lindas. Senhor, não tem uma oportunidade. Não tem uma chance. Aí também. Quem senta do meu lado? Quem? João Ribe Pagliari. Olha aí. Cara, e ele me abraçou, Conceição, de uma tal forma. Creio. Que me veio a unção do Espírito Santo da cabeça aos pés. Eu não sei te dizer o que foi que aquilo foi renovado na minha vida. Eu sei que depois daquilo ali, muita coisa na minha vida mudou. Por Deus que eu vou te falar aqui. Foi um diferencial ali. Aí, o que acontece? Mais na frente, eles vieram fazer uma feira em Niterói. Fizeram de tudo para eu ir. E eu não tive como chegar. Meu Deus. A feira literária também, né? Uma espécie de feira. Isso. Como fosse a Expo. Palharim. Eu fiquei arrasada. Eles fizeram de tudo. E eu queria tanto ver o pastor Palharim, porque havia muitos anos lá atrás, quando ainda estava na Rádio Duque de Caxias. Esse homem tem alguma coisa de especial, não tem, minha irmã? Tem. Ele tem. Olha só. Aí agora a gente vai ter a oportunidade de tê-lo na nossa banca. Sabe disso, né? Ainda tem esse... É muito Jesus. Porque naquele dia, 2 homens fizeram isso por mim. Ele me abraçando e o pastor Silas Malafaia botando a mão sobre a minha cabeça. Amém. E hoje eu sou ovelha do pastor Silas Malafaia. Pronto. Então, assim, eu acho que os porquês estão assim, entendeu? Estão sendo... Uns já foram respondidos, outros estão sendo respondidos e outros serão. Deixa eu te falar. Como que vai ser? Como é que vai ser como é que é essa expectativa de se apresentar? Será que a gente vai ter alguma entrevista, alguma coisa? Como é que vai ser? Fala pra mim. Eu sinceramente, eu tô aguardando os acontecimentos com calma. Com calma. Porque eu sei que tudo que vier vai corroborar. Tá regozijando no Senhor, né? Sim. Também tem que ter esse momento, né? Porque houve uma fase da minha vida, André, e ouvintes, que eu pensei que eu não iria sorrir mais. Eu só chorava. E eu dizia, meu Deus, eu vou não entrar em decomposição de tanta água, de tanto choro. Foi uma fase que parecia que não iria parar. Mas tudo tem o seu tempo e a sua hora. E depois tem até uma música que diz, tu mudaste meu lamento em baile. Isso. E assim foi. E hoje... Graças a Deus. Eu posso até estar chorando, mas aí as pessoas nem sabem. Porque Jesus fala, sorria. Amém. Eu sou a tua alegria, eu sou a tua resposta, eu sou o teu conforto. Não é que você tem que mostrar uma coisa que você não é. Não é isso. Não é viver de máscara, de persona, né? Representando. Não é isso. Ontem, meu esposo até falou algo pra mim ontem. Ele disse assim, eu falei com ele... acho que não tem a gente não faz questão de ter bens, enfim, mas ele disse algo que me chamou a atenção. Ele falou, não que a gente faça questão de ter os bens para se amostrar, mas existe um momento de uma exaltação. Sim. Do Senhor. Então, o próprio Deus permite certas coisas acontecerem de exaltação, como os bens, como uma prosperidade. Sim. Ela não se apresentar 100%, mas se apresentar de tal forma para que aqueles que duvidavam, julgavam, ou eram contra, ou descartavam, enfim, eles possam reconhecer o Deus na vida daquela pessoa. Sim. Então, eu creio que seja esse o momento da exaltação. Não que você busque isso, né? Que a gente sabe que não busca, mas naturalmente as coisas elas acontecem. Porque a palavra diz, é a palavra de Deus que diz isso, que quando você busca o reino de Deus, quando você prioriza o reino, as demais, porque isso tudo aí é demais coisas, que a gente acha que é tanto coisa, para Deus é demais. Ou seja, Deus não está com as mãos encolhidas, né, para que não possa, né, fazer, realizar, salvar, transformar, libertar, dar. Né? Se tem alguém que se doou, foi Jesus. Verdade. Que fazia questão que as pessoas estivessem bem, estivessem alimentadas,
estivessem amparadas, estivessem acolhidas, foi Jesus. O maior sociólogo, o primeiro sociólogo, foi ele que chegou, né, na necessidade do necessitado. Sim. E que não aceitava que ficasse moribundo, prostrado, jogado à mercê da sociedade. Pelo contrário, Jesus chegava o quê? Para responder os porquês daquelas pessoas que estavam ali à margem da sociedade, desprezadas, largadas, sem um norte, sem um sul, e Jesus chegava e mudava a história. Quando a própria sociedade queria condenar, Jesus chegava e dava a opção da pessoa mudar, né? Queres? Jesus sempre chegou perguntando. Se você quiser, você crê, e assim sucessivamente. Então, Jesus ele nunca condenou a riqueza. Agora, ele condena aqueles que põem a riqueza acima de tudo. Isso aí. Põe prioridade, né? Prioriza. Prioridade. Aí é que são elas. Quando chega, né, a avareza, a jactância, quando não reparte, não é? Isso. Porque a igreja de Atos era aquele que tinha Repartir. com o que não tinha. E aí não se dizia que havia nenhum necessitado. Então foi isso que Jesus deixou. Por esses dias eu preguei para as crianças, né, que é o meu chamado, e aí estava se falando muito sobre missões. A missão na África, a missão na Europa, missões. A temática era essa e a palavra que eu deveria dar era essa. E o tema central era a vida de Paulo, né? Aí. Mas aí eu perguntei para as crianças se elas queriam ser esse missionário, como foi Paulo, né? E todo mundo querendo, indo para a África. As crianças já estavam viajando. Aí eu fiz uma pergunta simples assim. Bom, se vocês querem ir para todos esses lugares, vamos trazer para a prática. Quem vocês já evangelizaram na escola? Nos vizinhos? Na família? Nos amigos? Ah, ninguém, tia. Se vocês não conseguiram evangelizar quem está do lado, se vocês não foram missionários para quem está do lado, como é que vocês querem para a Europa, para a África? Para Paulo chegar nesse nível que vocês querem chegar de Paulo teve que cair de um animal. Paulo caiu, ficou cego, teve uma experiência, passou humilhação, perseguição. Precisou foi sentar para ouvir, para aprender, mesmo sabendo. O Paulo, que era Saulo, que era o cara, que era o estudado, o letrado, o dono disso, daquilo, né? O reconhecido legalmente, né? Politicamente até falando, ele tinha cheio de autoridade. Caiu, ficou cego, foi perseguido, teve que sentar para ouvir. Para aprender. Não foi logo indo, não. Não foi indo. Ele começou a vida do Paulo começou quando ele deixou de ser Saulo. Até o nome do homem mudou. Pelo amor de Deus, o que mais a gente quer? E os outros ainda tem inveja ainda. Da vida de Paulo. E daí nosso também. Porque, vai lá, eu quero ser missionária. E o tema está lá na Bíblia. O perseguidor passou a ser perseguido. Aí eu te pergunto, quem é que quer ser perseguido, gente? Quem é? É muito. Não, porque para ir para outro país, para turismo. É uma coisa. Né? Você trabalha, né? Junta teu dinheiro, vai fazer teu turismo. É tranquilo. Uma coisa. Agora, você ir para outro país ou para outro lugar para sofrer perseguição, que é o que a gente mais sofre dentro. Quando a gente carrega sobre nós o nome missionário, a gente já pesa. É um peso. Sim. Né? Aí as crianças começaram a entender. Porque eu sou de um tempo em que missionário era gente preguiçosa, que não queria trabalhar, e eu trabalhava. Sim. Eu dava aula, eu lecionava, eu acordava cedo. Sim. Mas você vê o bullying, né? O preconceito. Agora, hoje é moda. Hoje todo mundo quer ser missionário. Isso aí. Para fazer turismo, né? Porque ninguém quer ser missionário dentro daquela favela, dentro daquele buraco quente. Setor de trabalho.
Porque, né, quando a gente não fala que eu sou Fala nem crente, que é que não crente. fica quieto. Fala nem que não sabia nem que é. Fulano não sei nem que é crente. Né? Na cheio faculdade, um amigo meu virou pra mim e falou: não fala aqui que eu sou pastor, não. Aqui eu sou fulano. Aí. Falei, pois eu sou missionária. E comecei a dar meus coraçãozinhos pros professores, pra tudo, pros meus amigos. Desse Porque jeito. eu não tenho que me envergonhar de Cristo. E daí, como é que vai pro céu assim? Ele que me colocou lá, que abriu a porta pra eu sentar naquela faculdade. Você acha que foi pra quê? Pra eu ficar me escondendo? Não foi, não. O reitor da faculdade pediu oração pela mulher dele que estava com câncer. 600 pares de sapato. Servia a Nossa Senhora de Santa Bárbara. Meu Deus. Mas teve que se render a Jesus Cristo. Por quê? Porque a serva do Senhor não mediu, não se escondeu. Desse jeito. Meus professores todos da faculdade, graças a Deus, me respeitavam e eu a eles, independente de qualquer coisa, meus amigos, glória a Deus por isso. Então, eu acho que tem que ser por aí. Agora, se tu vai sofrer mesmo, mulher. Vai fazer o quê? o Às legado. vezes tu sofre até no teu ambiente mesmo, tu não era para sofrer. Desse jeito. Conceição, deixa pra gente aí, então, ó, já estamos quase no final, faltando pouquinho, então você vai deixar uma mensagem e em seguida eu vou te pedir pra você deixar os contatos, tá bom? Pra gente poder, para as pessoas poderem, né, adquirir o exemplar ou te chamar. Para você estar, né? Então você vai olhar para aquela câmera ali, você vai deixar uma mensagem para todas as mulheres que já estão meio que desistindo por tantos porquês, elas estão desistindo de viver. Então a gente está encontrando um grupo de mulheres que estão só andando com o corpinho delas. Elas vão na igreja, voltam, vão no mercado, voltam, vão no trabalho, voltam, ou não, ou são dona de casa, ou são esposa, mas a gente só vê o corpinho. Porque o interior tá com tanto porquê que tá abafando elas todas. Então você manda uma mensagem para essa mulherada, para essa câmera 3 aqui. Boa tarde, eu vou dizer para vocês, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão do Senhor. Deus não tem idade para atuar, para fazer alguma coisa para o reino de Deus. E muitas das vezes alguém diz assim, Conceição, já passou. Não. A própria Bíblia vai dizer que na velhice ainda darão frutos. Eu, quando olho para o meu pastor, Andréia, ele me passa uma força tão grande que eu fico até vergonha. Se eu quero reclamar alguma coisa, eu nem reclamo. A minha mãe, enquanto estava comigo também, eu nunca vi minha mãe assim reclamar. E ela não aceitava que a gente reclamasse nada. Então, ela me deixou um legado. Eu tenho um pastor que está com 97 anos atuando, gente. Atuando, com a mente boa, atuando, presidindo. Então, eu digo para você aí que está com 30, 40, 50, achando que já acabou. Não, não acabou. Você tem um talento, você tem um dom e o Senhor Jesus conta com você. Você pode criar. Peça ao Senhor para te orientar, para te dar uma luz. Há uma luz no caminho. Renove a tua esperança, porque você não está sozinha. Muito bom, Conceição. A gente está aqui hoje com a mais do que amiga, né? Verdade. Fechamento aí, parceira de monte, né? Caminhada. Como é que eu posso esquecer num belo dia, meio-dia, um dia antes? Meu livro no Jardim de Oração. A mulher, as minhas amigas. Conceição, vamos lá. Meu Deus, no jardim, lá no monte. Foi muito coisa bonito, linda, muito né? Forte. Mulher do monte mesmo. Coisa assim, a gente não pode esquecer, né? Da onde Não. a gente recebe, né? E de quem caminha com a gente, né? Isso a gente não pode. Acho que o grande erro de grandes líderes ou pessoas que chegam em algum patamar e depois, por algum momento elas caem ou elas perdem esse vínculo, é se esquecer
de quem passou por elas no passado. Verdade. Dá uma amnésia, sei lá o que é, na cabecinha delas, e elas se esquecem daquelas pessoas que andaram com ela, que caminhou, que suou, que se dedicou espiritualmente falando. Entendeu? Então, assim, essa é uma gratidão que eu tenho pela sua vida. Obrigada. Que você não é de falar. E eu da sua. A gente sabe que se você não é de falar isso, quantas pessoas que no off você se dedica espiritualmente, se doando mesmo pela vida daquela pessoa. Isso é uma dádiva. Isso é coisa sua, de Deus. Sua com Deus. Porque não é qualquer pessoa que faz isso. Muitas pessoas querem colar conosco, quando vê o tamanho do problema, querem sair fora. E você, sem avisar, sem dizer, você nem diz que tá com a gente. Não tô, mas você tá. E a gente sabe disso, porque na hora certa Deus manda e nos ajuda. Então, assim, para mim é uma honra estar aqui hoje, entrevistando agora uma escritora, né? Obrigada. Eu desejo a você que, não é só vender por vender, você vai entender, mas eu desejo a você que isso aqui se torne realmente, como me falaram hoje, um best-seller. Amém. Né? Porque que alcance níveis, para que as pessoas que recebam essa mensagem sejam edificadas. É para isso. Isso aqui é um pretexto, né? Vamos dizer, é um pretexto para que essa mensagem inspirada por Deus chegue. E aonde a gente não chegar, né? A palavra chega. Chega. Em larga escala. E Deus tem as suas maneiras de usar a sua palavra. Sim, porque a rede social tá aí. Talvez a aí. Bíblia não vai chegar, mas aí em forma de livro ela chega. Sabe que já tem leis por aí, né? Já travando a palavra. Então, o livrinho vai, minha filha, mas vai. Né? Então, pode mandar aí agora aí os contatos, que é para as pessoas. O contato é 21 9 9561 94 90. E o meu e-mail, né, é missionária, minúsculo, sem acento, né, missionária CP de Conceição Pinho, @hotmail.com. Ok. Foi um prazer estar falando contigo. E espero que agora, das próximas vezes que vier, a gente ainda faça um podcast, Conceição. Agora, tô falando para nós duas. Uma que antecede a nossa Expo Cristã. Sim. Eu quero fazer uma que antecede e uma posterior. Pra gente, entendeu? A gente ter uma... É de Deus. Né? Uma que antecede e outra quando a gente voltar. Concordo. Né? E, por exemplo, aí, se a gente tiver que... o que a gente se programar para acontecer lá, a gente faz um pouco antes, que eu não vou dar o spoiler aqui do que tá tudo na minha cabeça. Não é o momento. Mas o depois, a gente trazer aquelas coisas que vão acontecer lá também aqui pro podcast. E vai ser uma delícia. Tá bom? Obrigada, amiga. Gente, então estamos terminando aqui o nosso podcast, Pode Isso, Dona Andréia. Hoje, especial aqui com a nossa escritora Conceição. Olha, não deixe aqui de adquirir esse livro que tá maravilhoso, Os Porquês da Vida à Luz da Bíblia, tá bom, gente? Ela já deu os contatos, se você também quiser, pode entrar em contato conosco aqui pelo podcast, que a gente também passa aqui. Meu telefone é de Zap, então fica à vontade. Zap, ó, 9561-9490, 21, tá aqui também atrás do livro. Você pode procurar e adquirir, ou chamá-la para estar aí na sua cidade, no seu estado e até no seu país, tá bom? Que ela tá recebendo os convites aí. E até semana que vem, se Deus quiser, nós estamos aqui novamente às 17 horas, toda segunda-feira. Lembrando sempre, estamos numa grande obra e nós não vamos parar. Tchau, tchau. Você está assistindo a TV Metropolitana Rio, Canal 2.